Fala, prevencionista. Prevencionista, uma dúvida que muitos colegas têm é quanto tempo deve ter uma avaliação de ruído ocupacional? E realmente, se a gente for olhar na norma, muitas vezes a gente não tem um item conclusivo sobre isso. A NR9 até comenta um pouquinho sobre isso. Ela diz o seguinte: a avaliação quantitativa deve ser representativa da exposição ocupacional, abrangendo aspectos organizacionais e condições ambientais que envolvam o trabalhador no exercício das suas atividades. Então, repare que lá no item da NR9, 9.4.2.1, ele fala assim: a avaliação tem que ser representativa, ou seja, tem que representar a jornada de trabalho do trabalhador. Mas eu concordo, né? Não é muito conclusivo. Então vamos lá para a NHO1 da Fundacentro. Eu até trouxe aqui que é muita coisa. Ela diz o seguinte: o conjunto de medições deve ser representativo, ó a palavra de novo, hein? O conjunto de medições deve ser representativo das condições reais da exposição ocupacional do grupo de trabalhadores objeto de estudo. E lá no item seguinte fala o seguinte: para que as medições sejam representativas da exposição de toda a jornada de trabalho, é importante que o período de amostragem seja adequadamente escolhido. Se forem identificados ciclos de exposições repetitivos durante a jornada, a amostragem deverá incluir um número suficiente de ciclos. A amostragem deverá cobrir um número maior de ciclos caso esses não sejam regulares ou apresente níveis com grandes variações de valores. Logo no item seguinte diz o seguinte: no decorrer da jornada diária, quando o trabalhador executar duas ou mais rotinas independentes de trabalho, a avaliação da exposição ocupacional poderá ser feita avaliando-se separadamente as condições de disposição em cada uma das rotinas e determinando-se a exposição ocupacional diária pela composição dos dados obtidos. Então, estou falando o seguinte: o trabalhador faz duas coisas ao longo da jornada. Então, nesse caso, a avaliação poderá ser feita separadamente. Você avalia uma parte da jornada, onde ele faz uma coisa, e avalia a outra parte, onde ele faz outra coisa. Por exemplo, ele trabalha num galpão durante um período, e no outro período ele faz trabalho externo. Então, poderia fazer duas avaliações ocupacionais, né, desses dois períodos. Logo no item anterior, ele fala que se forem identificados ciclos de exposições repetitivos durante a jornada, a amostragem deverá incluir um número suficiente de ciclos. Então, o que a norma quer dizer para a gente? Se durante a jornada de trabalho ocorrerem períodos repetidos, por exemplo, a gente vê muito isso na lavanderia. O pessoal fica com as secadoras ligadas o tempo todo. Então você tem um ruído que em todo o tempo ele se repete. Nesse caso, o número da amostragem poderia ser menor. Se você vai fazer avaliação de ruído em um setor que tem horários de pico e depois horário de decréscimo da exposição ao ruído, então nesse caso a variação do próprio ambiente traz muita incerteza. Se essa variação traz muita incerteza, se eu tenho períodos de pico e de baixa, seria necessário então um período maior. Por exemplo, numa lavanderia ocupacional, que você não tem essa questão de picos e decréscimos, você poderia fazer uma avaliação de ruído de 1 hora, de 2 horas. Como o ruído tem pouca variação, não teria tanto problema. Mas se a gente estiver falando de uma avaliação de ruído em um setor onde tem acréscimo, decréscimo, onde tem picos e decréscimos, você precisa de um tempo maior. Inclusive, a própria NHO, lá no item 6.1, lá no finalzinho, diz o seguinte: havendo dúvidas quanto à representatividade da amostragem, esta deverá necessariamente envolver toda a jornada de trabalho. Então, eu fui fazer avaliação de ruído, eu estou em dúvida. Não sei se a minha amostragem vai ser suficiente. A norma mesmo diz: faz então de toda a jornada de trabalho. Para que serve a avaliação do risco? Ela serve para tirar a nossa dúvida em relação à exposição ao risco, sim ou não. Por exemplo, se você soubesse o nível de ruído que o trabalhador está exposto, você não gastaria dinheiro fazendo avaliação de ruído. A mesma coisa de agente químico. Então a gente sempre faz a avaliação do agente para saber o nível da exposição do trabalhador. Então,
Se eu vou fazer uma avaliação de ruído, de calor ou de vibração, e se mesmo assim eu for ficar em dúvida, então não adianta nada. Por isso que a norma fala, está em dúvida, faz logo de jornada total. E esse é um excelente parâmetro. E caso o ruído tenha pouca variabilidade, você pode adotar um período de coleta menor, período de avaliação quantitativa menor. Se o agente possui muita variação, aí não tem outra saída, você vai precisar de um período de avaliação maior, chegando, em último caso, a fazer avaliação de toda a jornada de trabalho. E é muito louvável e necessário que a avaliação seja assim, sempre confiável. Vou trazer até um exemplo aqui. Por exemplo, se você é um professor e você quer saber a média da nota dos alunos da sala, o que você vai fazer? Você vai pegar o melhor aluno da sala e vai dar uma prova para ele? Faz essa prova aqui, meu filho. Aí o cara vai lá e faz, tira um 10. Você fala, pronto, essa é a média de todos os alunos da sala. Ou você pegaria, talvez, o pior aluno da sala. Ah lá, meu filho, então, você tirou um 1 aqui, ó. Esse 1 é a média de todos os alunos. Ou seja, os alunos da sala é te matar, não é isso? Então, a mesma coisa a gente pode pensar para avaliação quantitativa. Se eu quero a média, eu preciso de um volume maior. Ora, se eu tenho uma sala de aula com 30 alunos e eu quero uma média, não vai adiantar de nada eu pegar 1, 2 ou 3. Eu preciso ter uma maior quantidade de alunos possível. A mesma coisa quando a gente fala de avaliação quantitativa, do ruído e agente químico, por exemplo. Se eu quero ter certeza da amostragem, eu preciso ter representatividade. E em muitos casos, isso vai passar por analisar a jornada toda. Eu sei que não é confortável, eu sei que essa não é a resposta que você queria e nem que eu gostaria de dar, mas tecnicamente é impossível você dizer, tem que avaliar tanto. Não. O que se tem de certeza mesmo é a avaliação da jornada completa. Por isso que, em caso de dúvida, a própria NHO diz pra gente. Está com dúvida? Avalie a jornada completa. Se não tem dúvida, você pode fazer uma avaliação menor, lembrando que a responsabilidade disso é sempre do empregador. Então, se você fizer uma avaliação quantitativa que não representa a jornada do trabalhador, você corre o risco de indicar um EPI inapropriado, que tanto vai proteger de mais ou de menos, você corre risco de dar um adicional de insalubridade, ou mesmo a aposentadoria especial para um trabalhador que não teria esse direito. Por isso que o rigor técnico é tão importante. Espero que essas reflexões tenham te ajudado aí a pensar mais sobre isso, a definir o tempo de amostragem. A gente se vê numa próxima videoaula. Esse vídeo é patrocinado pela SOC, é o software de SST mais completo do Brasil, para você cuidar do seu PGR, para você cuidar dos seus treinamentos, para você enviar o seu e-social e muito mais. Quer saber mais sobre o SOC? Que tem uma super equipe, super qualificada para te atender? Acesse o site e, se for o caso, entre em contato com eles sem compromisso. A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Falou-se!